Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, nesta edição você vai ver. Tribunal Pleno constata que servidor exerceu 2 cargos públicos ao mesmo tempo. Conselheiro identifica irregularidade em nomeação de parente para cargo público. E você vai acompanhar algumas capacitações realizadas este mês pela Escola de Contas. Agora, no TCE Notícias. Nepotismo é confirmado em uma representação apreciada pelos conselheiros do Tribunal de Contas de Mato Grosso, em sessão plenária realizada nesta terça-feira. Acompanhe o julgamento desse processo. O processo de representação foi proposto pelo Ministério Público de Contas contra o Poder Executivo de Terra Nova do Norte, sobre a gestão de Milton José Toniaso, em razão de supostos casos de nepotismo no município. O erro seria a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente para ocupar cargo de chefia pelo período de 2 meses. Apesar de ser apenas 2 meses, mas o ato irregular ele se concretizou. Então, durante esse período em que pese ter ocorrido uma prestação de serviço, mas a pessoa beneficiada do nepotismo, o parente, auferiu recursos públicos durante esse período, e também o Manual de Classificação de Irregularidades deste tribunal classifica o nepotismo como irregularidade de natureza gravíssima. Então, diante desse cenário, eu endosso e reforço o parecer do Dr. William de Almeida Brito Júnior, no sentido de conhecimento e procedência da representação, com aplicação de multa ao responsável. O conselheiro relator Sérgio Ricardo analisou o processo e concluiu que a irregularidade ocorreu e destacou como um erro gravíssimo. A irregularidade ocorreu e não é porque ocorreu só durante 2 meses que aí ela continua sendo irregularidade, né? Então, eu conheço da representação de natureza interna proposta da Prefeitura de Terra Nova do Norte e voto no mérito por sua procedência em razão da comprovação dos fatos apurados. Recomendo ao gestor que cumpra a súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal. Esse é o voto, presidente. Na mesma sessão, o TCE julgou procedente uma representação interna contra a Prefeitura de Várzea Grande e fez determinação à atual gestão. Veja como foi. A representação foi proposta pela Secretaria de Controle Externo de Atos de Pessoal do TCE sobre o suposto acúmulo ilegal de cargos públicos pelo servidor Luiz Fernandes da Silva, envolvendo as prefeituras de Tangará da Serra e Várzea Grande. O conselheiro relator verificou que o servidor exerceu o cargo de assistente administrativo no Executivo de Várzea Grande, simultaneamente com o cargo de operador de ETAs rurais em Tangará da Serra, no período de 14 de março de 2014 a 6 de janeiro de 2015. O conselheiro relator Walter Albano, que teve o voto lido pela conselheira substituta Jaqueline Jacobsen, ainda fez determinação à atual gestão do município de Várzea Grande. Determina a gestão da Prefeitura de Várzea Grande que instaure procedimento administrativo próprio a fim de verificar a real situação do servidor. Alerta ao atual gestor que, detectada a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, a qualquer tempo, a autoridade deverá notificar o servidor para apresentar esclarecimentos e, na hipótese de omissão deste, adotar procedimento para sua apuração e regularização imediata. Diante do exposto, não acolho o parecer ministerial do Procurador de Contas, voto pela procedência da presente representação interna, determinando a atual gestão do município de Várzea Grande que instaure procedimento administrativo para apurar o efetivo exercício do servidor e possível dano ao erário, com a identificação dos responsáveis, encaminhando o resultado final no prazo de 120 dias a este tribunal. Ainda alerta ao gestor que o não cumprimento do disposto nessa decisão ensejará a aplicação de multa nos termos da Lei Complementar e do Regimento Interno deste tribunal. Os trabalhos na Escola Superior de Contas não param. Desde o início do ano, dezenas de capacitações já foram ofertadas e com o desenvolvimento institucional, essa demanda deve aumentar. Confira alguns cursos realizados este mês de abril. Semanalmente, a Escola Superior de Contas realiza capacitações aos membros do Tribunal de Contas, gestores e público externo.
Neste mês, auditores da Secretaria de Controle Externo de Atos de Pessoal receberam qualificação sobre o tema Atuária aplicada ao controle externo. Passar o conhecimento das técnicas atuariais que são aplicadas ao controle externo dos regimes próprios de previdência. O cálculo atuarial ele é aplicado aos regimes próprios de previdência, tanto do Estado como de alguns municípios aqui do Mato Grosso, né, e eles vão influir diretamente nas contas municipais, nas contas do Estado. Então, o cálculo atuarial ele é o que dá a diretriz entre a receita de contribuição, né, para equilibrar no longo prazo o plano de custeio da receita de contribuição com a despesa de pagamento de benefícios. Outra capacitação realizada foi a de Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia, aula que foi ministrada pelo auditor do TCU, André Luiz Mendes. A Escola de Contas foi criada em novembro de 2000 e tem como atribuição coordenar as ações ligadas à capacitação continuada dos servidores e fiscalizados do TCE. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que ocorre no Tribunal de Contas de Mato Grosso, você já sabe, basta acessar o nosso portal por meio do endereço www.tce.mt.gov.br. Até a próxima! TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.